Olá amigos, eu sou o Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Estamos no 6º vídeo da série Mateus 24, lições de um capítulo profético, e hoje vamos refletir nos versos 15 ao 18. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Praticamente todos os comentaristas concordam que a citação faz referência à destruição de Jerusalém no ano 70. O comentário histórico-cultural da Bíblia diz que os versos se aplicam a uma série de acontecimentos que se cumpriu em 66 a 70 depois de Cristo. No Evangelho de Lucas, o capítulo paralelo ao texto de Mateus 24, esclarece a predição de Jesus. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Desde a tomada de Jerusalém pelos romanos, a relação entre estes e os judeus fanáticos foi marcada por diversas hostilidades. Mas no verão de 66 da era cristã, os judeus insurgentes tomaram dos romanos a fortaleza de Massada. Isso deu início a uma série de conflitos que culminou na reação do governador da Síria, Céstio Galo. No outono de 66 d.C., Céstio, a seguir, concentrou toda sua força em Jerusalém. Ele chegou durante a celebração da festa dos tabernáculos, e embora fosse sábado, os judeus abandonaram seus ritos religiosos e se apressaram para o ataque às tropas de Céstio. Incentivado por uma promessa do Partido Real em Jerusalém de lhe abrir os portões da cidade, Céstio reuniu as tropas e penetrou até a muralha norte do templo. Quando parecia que a cidade estava em suas mãos, algo surpreendente aconteceu. Céstio foi tão mal informado do desespero dos revoltosos e do afeto do povo por ele, que levantou o cerco quando mais tinha motivo de esperar ser bem-sucedido em seu empreendimento. As palavras foram registradas por Joséfo, historiador judeu que viveu e participou das tensões daqueles anos. O que lemos era precisamente o sinal que Jesus deixou para que os seus seguidores fugissem de Jerusalém antes da destruição final. As montanhas eram o esconderijo mais acessível da Judéia. A tradição cristã antiga indica que os cristãos de Jerusalém fugiram até Pela, na base norte das montanhas. Pela era uma cidade no sopé a leste do Rio Jordão, cerca de 30 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Eusébio de Cesareia, conhecido historiador da igreja primitiva, fez o seguinte registro: mas todo o corpo da igreja de Jerusalém, dirigido por uma revelação divina dada a homens de piedade aprovada antes da guerra, saíram da cidade e foram habitar em certa cidade além do Jordão, chamada Pela. Exatamente como a recomendação de Jesus indicava, os cristãos não se demoraram para fugir imediatamente ao assimilarem o cumprimento do sinal indicado. Como os eventos comprovaram, esse conselho era apropriado. O alívio temporário seria a última oportunidade que os cristãos teriam de escapar. Sabendo que Mateus 24 se aplica tanto à destruição de Jerusalém como aos nossos dias, é preciso indagar: também já não estamos no tempo de fugir das grandes cidades e então morar no campo? Quanto a isso, preste atenção na orientação de Jesus através de Ellen White. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório
O dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. O texto deixa claro que o último sinal para fugir das grandes cidades, em paralelo ao que estudamos em Mateus 24, é a imposição do decreto dominical nos Estados Unidos. E aqui está o motivo de muitas discussões e equívocos sobre o tema. A vida no campo não está restrita apenas ao evento profético. É preciso fazer uma distinção entre fuga das cidades e vida no campo. Aquela é parte de uma situação escatológica específica relacionada ao decreto dominical. Esta não depende de condições proféticas, mas integra um conjunto de orientações dadas por Deus que estão associadas ao estilo de vida do povo remanescente. Ellen White chega a dizer que não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade, e que as condições educacionais das cidades tornam a tarefa de edificar o caráter 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. Em artigo publicado no site adventistas.org, o pastor Hélio Carnassale, diretor de Liberdade Religiosa e Espírito de Profecia da Divisão Sul-Americana, enumera 7 vantagens encontradas nos escritos de Ellen White para uma vida no campo. Proporciona melhor ambiente para a família e para a educação dos filhos. Gera oportunidade para uma vida mais espiritual e missionária. Permite afastar-se dos elementos nocivos e tentadores das cidades. Facilita a edificação do caráter. Oferece benefícios físicos, mentais e espirituais para todos os membros da família. Propicia cultivar os próprios alimentos e possibilita estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. É preciso também destacar que viver no campo não deve ser entendido como um esconderijo ou ainda um isolamento social monástico, semelhante ao que sugerem teóricos de conspiração. Enoque e João Batista talvez sejam os melhores exemplos para o povo de Deus nesse contexto final. Viviam retirados, Enoque nas montanhas e João Batista no deserto, mas trabalhavam nas cidades pregando a verdade presente para o tempo deles. Preste atenção na seguinte declaração: deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. O pastor Ayrton Keller chama esse plano de dentro-fora. Dentro das cidades deve ser realizado um ministério especial, e fora delas pode ser encontrada a oportunidade para fortalecer a vida espiritual. Isso significa que a propriedade adquirida deve ser de fácil acesso. Minha esposa e eu, por exemplo, moramos no campo há 12 anos. Estamos a cerca de 45 quilômetros de Curitiba e sempre mantivemos os nossos compromissos frequentes com a igreja e com a missão. Outro erro relacionado ao tema é imaginar que a organização adventista tem o dever de coordenar os membros nessa mudança da cidade para o campo. Veja o que Edward Sutherland, um grande reformador educacional, e Arthur White, neto de Ellen White, falam a respeito. Perceba desde o começo que a decisão a ser tomada é completamente sua e que você é o único responsável por tomá-la. Não espere que a igreja faça sua mudança, você é que deve se estabelecer no local, providenciar os recursos financeiros, oferecer estrutura e tomar decisões. A igreja não foi designada para esse propósito e não pode executar esse tipo de trabalho. Ou seja, não devemos colocar sobre os ombros de outros o que é nossa responsabilidade pessoal. Os 2 últimos erros que gostaria de mencionar são formar colônias de irmãos e deixar as grandes cidades sem planejamento. Sobre aquele, Ellen White disse que não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Quanto ao último,
na seção 7 do livro Vida no Campo, há uma carta que Ellen White escreveu em 1892, em resposta à notícia recebida de que muitas famílias estavam se preparando para deixar a cidade de Battle Creek. Aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não o façam às pressas, com excitação, de maneira precipitada, ou de um modo em que, no futuro, se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Concluo dizendo que a pandemia, a crise econômica e os distúrbios sociais nos recomendam uma reflexão séria no assunto. Creio que toda família sincera que buscar a direção de Deus, no momento certo ele abrirá o caminho. E assim, restaria apenas uma última consideração muito importante sobre o tema. Essa é uma questão que não deve ser forçada. Qualquer mudança precipitada e descuidada deve ser evitada. Precisamos saber aonde devemos ir e o que faremos para sobreviver quando lá chegarmos. Por outro lado, não podemos ficar sentado ociosamente esperando que uma oportunidade apareça. Somos advertidos de que dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar nos preparando para esses acontecimentos. Caso tenha alguma contribuição para o tema, escreva aqui nos comentários, ou também se ficou alguma dúvida. Não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar o sininho e clicar em gostei. E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua ajuda e por sua atenção. Um grande abraço e que Deus te abençoe.